Tem estratégias mais eficazes para a pessoa conseguir isso? Tanto a parte de conseguir controlar a alimentação quanto engatar em atividades físicas? Tem algo que a psicoterapia pode fazer a respeito, que tem evidência? Basicamente assim, de todos os pacientes que eu tratei e do que a gente tem na literatura de evidências, quando o paciente ele consegue mudar o ambiente dele, isso fica muito mais fácil. Então, aquele paciente que vai, por exemplo, que ele se engaja num grupo de corrida, que ele começa a fazer crossfit, que ele começa a entender que a musculação ali é algo que vai trazer um benefício para ele. E ele vai mudando esse ambiente, ou seja, ao invés de ir dormir todo dia, 1h da manhã, fumando, bebendo, conversando com os amigos, ele começa, inclusive, a ter um outro grupo de amigos, que é o grupo de amigos do crossfit, que é o grupo de amigos da corrida, né? Então, fica muito mais fácil de você mudar isso quando você muda o seu ambiente, quando você tem um outro contexto. E nesse contexto as pessoas dormem cedo, as pessoas comem bem, porque elas vão treinar no outro dia e elas não podem beber, né? Então, essa comparação de comida e compulsão alimentar com substância química já foi tentada muitas vezes na literatura. E a gente não conseguiu lograr êxito, né, nessa comparação. Mas assim, se você olhar anedoticamente, essa comparação é muito clara. Quem é o paciente que sai da dependência química? Quem é o paciente que larga a droga? Muitas vezes é aquele paciente que entra na igreja. Foi Deus que salvou ele? Não, foi o ambiente dele que mudou totalmente. Você pode até dizer, se você, né, enfim, que foi Deus que salvou. Mas o ambiente dele mudou totalmente. Ele passou a conviver com pessoas que aquilo que a droga fazia sentido naquele ambiente, nesse ambiente da igreja é totalmente absurdo. Então ele começa a se engajar ali, ele muda totalmente o ambiente dele e ele larga a droga, né? E aí ele vai inclusive pregar sobre isso, ele vai inclusive falar na igreja sobre isso. Então, excelente. A mudança do ambiente, assim como a gente vê na substância química, a gente vê em relação à alimentação e à prática de atividade física também. Em termos analítico-comportamentais, isso é bem legal, porque a dificuldade de controlar a alimentação e exercício físico tem a ver com a dificuldade humana, que é o reforço adiado, né? O reforçamento que vai aparecer a longo prazo de você fazer exercício e tudo mais, versus o reforçamento imediato, o prazer imediato. E a inclinação de todo animal é obter o imediato em relação ao que está a longo prazo. E aí, quando você muda o ambiente, você está colocando alguns reforçadores imediatos, o ambiente social. Você vai no CrossFit, você tem amigos lá, você ri, você se diverte, você faz uma série de coisas. Então, não é só mais o reforçamento que demora meses de ver um resultado da atividade física. Até o pessoal fala de endorfina, né? Mas a própria endorfina costuma levar tempo de atividade física até você estar liberando regularmente. E tem gente que nunca chega, e tem gente que nunca chega.